Eu sou o pastor Marcos Bonfim, líder da Charlotte Connection Christian Community, aqui em Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos da América, e quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, que é um comando que ele nos ordena, e no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e no versículo 16, diz assim: Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Essa mensagem de Deus, muito clara, é um comando em que ele dá para todos nós cristãos que alcancemos ao mundo, à diversidade, às outras culturas, pregando o evangelho, a palavra de Deus, o amor de Deus, e aquele que aceitar terá a vida eterna, e aqueles que não aceitarem terão consequências em relação ao seu posicionamento com o nosso Deus vivo, Deus encarnado, Jesus Cristo. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, desculpa, é minha experiência, a minha visão desse ministério internacional. Eu fui diretor internacional da Associação Batista aqui em Charlotte, envolvendo Mecklenburg County, que envolve várias cidades, como Charlotte, Mateus, Pineville, Huntsville e outras duas. E nós, na época, se eu não me engano, já se passou bastante tempo, nós tínhamos quase 200 igrejas. E igrejas de muito peso, igrejas com muito dinheiro, igrejas ricas, igrejas imensas, como, por exemplo, a Hickory Grove, na época, ela tinha 17 mil membros, era a maior igreja aqui de Carolina do Norte, e a nossa associação era uma associação muito forte, muito poderosa, com muito dinheiro. Mas o que me chamava a atenção que durante o meu ministério, o meu orçamento como diretor internacional de ministério para a cidade de Charlotte e outras cidades pertencendo a Mecklenburg County, era um orçamento irrisório, era $15 mil por ano. Eu estou falando de uma associação que tinha um orçamento de milhões, muito dinheiro. Tá? Tinha muito dinheiro. E o meu salário era um salário excelente. Para a época era um baita de um salário. E eu comecei esse ministério, né? O meu grande objetivo era identificar grupos, colocar juntos, colocar numa igreja local e buscar o pastor para aquela específica cultura, língua, etc, etc. Além de fazer aconselhamento, os pastores que chegavam a entender toda a cultura americana, até hoje eu não entendo, mas entender o básico, né, da cultura americana, e para que eles pudessem se adaptar melhor e ter uma pessoa de apoio, uma pessoa que eles pudessem recorrer, desabafar, conversar, as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas tristezas, enfim. Esse era um dos meus trabalhos. E um outro ministério que nós desenvolvemos na época, que foi um sucesso, foi inglês como segunda língua. Mas realmente foi um sucesso, graças às duas senhoras, mais a minha secretária, que se envolveram nesse ministério, alcançando milhares de pessoas. Só para você ter ideia, na época chegamos a ter 500 pessoas, americanos, envolvidos em inglês como segunda língua. Tá? E foi uma coisa assim fantástica. Agora, o que me chama muita atenção, eu vou dar uma estatística para vocês, que é uma estatística triste, mas é realidade, que hoje, aqui nos Estados Unidos, hoje, e na época que eu estava, somente 5% das igrejas estão crescendo. 5%. Continuam crescendo. Apenas 10% estão em platô. O
que significa platô? Não cresce e não diminui, mantém aquela mesma média. E 85% das igrejas estão declinando, tá? Declinando ao ponto de ficarem com muito poucos membros. Vou dar um exemplo, uma igreja que eu conheço muito bem. Quando eu vim para os Estados Unidos, vim aqui para Carolina do Norte, essa igreja tinha uma média de 500 membros, hoje está com 40 membros e um prédio fabuloso, espaço tranquilo. E o que me chamou muita atenção, que além do ministério de eu estar envolvido, também me envolvi com Mission Trip. O que é Mission Trip? As igrejas preparam grupos de americanos que vão a outros países proclamar a palavra de Deus, as boas novas, compartilhar o amor de Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz, etc, etc. E eu me envolvi muito. Tanto que eu estava no Brasil, existia um companheirismo entre Carolina do Norte e o estado de São Paulo, a Convenção Batista, que todo mês nós recebíamos grupos de americanos de diferentes localidades, de diferentes associações, indo lá em São Paulo para pregar as boas novas. E eu sempre envolvido, traduzindo, levando eles aqui e ali, etc., dando uma assistência tremenda. E me chamava muita atenção a dedicação dos americanos, como diz assim, gastando do seu próprio dinheiro, tirando 10, 15 dias de férias, gastando o seu próprio dinheiro com o seu próprio custo, indo a outras nações para compartilhar o evangelho. Era uma coisa assim que realmente me encantava muito, né? Que dedicação, né? Que cristãos, etc, etc. Os pastores não. Os pastores quem pagava era a igreja, tá? Mas os membros, essa é a realidade. Então, gente, eu tive muita experiência nesse setor. E mesmo quando eu estava aqui como diretor também, continuei participando, indo com os grupos. Eu era convidado, e eu fui na Alemanha, fui em vários outros países, e uma coisa começou muito a chamar a atenção. Primeiro que o meu orçamento era irrisório, né, para o ministério. Naquela época, 20% da população em Charlotte é de internacional. 20%, é um número muito grande. E a própria Community College, né, que seria uma faculdade, que normalmente são 2 anos, são básico, e depois essas pessoas aplicam para a universidade para se graduar e pegar o seu bacharel. Mas o Community College é a base de 2 anos, que é imenso aqui em Carolina do Norte. Só para você ter a ideia, o presidente Obama veio 2 vezes visitar essa Community College, que se chama CPCC, devido à sua grandeza, devido à sua popularidade, à sua eficácia e vamos dizer assim, uma educação de realmente qualidade, sendo exemplo para os Estados Unidos todos. Só para você ter ideia, esse Community College, CPCC, 198 línguas faladas. 198 línguas faladas. Isso lá para 1966, 97, 98, até 2000, quando eu estava na sua associação. Acho que eu saí da associação em 2001, por aí. Então o ministério era muito grande. Mas o que me chamava a atenção, essas igrejas imensas, eram raríssimos que tinham um ministério internacional. Tá? Quando eu comecei esse ministério, nós tínhamos praticamente 13 grupos quando eu comecei, e na minha saída nós chegamos a 35. 35 ou 37, já não me lembro mais exatos números. E aí, o que me chamava a atenção? O comando diz aqui, portanto, ide, vá, prega a palavra a todas as nações, a todas as culturas, as boas novas. E não só a convenção
nacional, nós temos missionários em toda parte do mundo, um custo violentíssimo, tá? Para a denominação Batista do Sul, mas vamos falar de milhões e milhões de milhões de dinheiro investido para levar o Evangelho. O que me chama muita atenção é que, quando é aqui, não estou muito interessado em alcançar essa comunidade internacional. Ir a outro país, sim. É muito bacana, gostoso. E o que me chamava muito a atenção, que quando a gente chegava no final vamos dizer assim, daquela missão, né? Daquela 10, 11 dias, se fazia as contas e o grupo ficava, tivemos 1.000 salvos, tivemos 800 salvos que aceitaram Jesus Cristo. E muitas das vezes, quando a gente voltava naquela mesma igreja, tinha quando 0. Aqueles 1.000, 800, 1 e 0. O porquê? Uma das razões dessas. Porque quem ia na igreja, a curiosidade, porque era feita uma propaganda tremenda, vou receber americano. Então a curiosidade, principalmente nessa parte da pessoa, de pessoas, vamos dizer assim, com menos cultura, com menos poder aquisitivo, pobre, falar logo português, claro, pobre, né? Tinha uma curiosidade de ver americano chegando, falando uma outra língua, o tradutor falando, e o cara, um negócio muito bacana, muito... E quando chegava no final, muitos deles diziam assim, você quer aceitar Jesus Cristo ou prefere ir para o inferno? E muitos diziam assim, eu quero Cristo, cara, para o inferno eu não quero não. E isso tive duas pessoas me falam, que eu perguntei depois, por que você aceitou Cristo e não se envolveu com a igreja? O cara disse, se eu ia para o inferno eu não quero. Então não havia um follow-up, não havia, após essas conversões, não havia o acompanhamento da igreja local, compartilhando mais profundamente o Evangelho, esclarecendo mais, ou até mesmo, ser franco, né? Indo buscar essas pessoas. A festa foi boa, foi bacana, foi linda, tal, aquele oba-oba todo. E começou a me chamar a atenção o porquê que é fácil ir em outros países, mas aqui a dificuldade é muito grande. Então eu vou compartilhar minha experiência com você, que na época eu comecei a reunir com esses grandes pastores e diz assim, pastor, por que vocês gastam milhões e milhões de dólares indo a outro país e aqui vocês não querem saber de imigrantes? Isso é fato. Isso é fato. Hoje está virando moda aqui nos Estados Unidos, essas igrejas que estão declinando, que precisam de dinheiro para poder manter o pastor. Deixa eu relembrar a vocês, eu acho que eu falei isso. Eu conheço uma igreja que quando vim para cá, tinha 500 membros, hoje tem 40. Prédio imenso. Então, um grande objetivo deles é alugar espaço para poder ter um dinheirinho, para poder manter os 40, em vez desses 40 alcançarem, porque a comunidade mudou. A dinâmica é muito grande. Tem várias igrejas que estão declinando, porque, por várias razões. Uma, porque não estão acompanhando a mudança cultural. Não estão acompanhando o novo linguajar que os jovens, essa geração, está trazendo. Não estão acompanhando tecnologia. Ainda existe muita igreja em lugares que mudou totalmente a cultura, que ainda o mesmo carrega a Bíblia assim, e tem aquele coral tradicional, aquele roupão. O jovem não quer mais isso. Essa geração agora não quer mais isso. Então eles têm essa dificuldade de acompanhar e de fazer mudança. Agora, tem outras igrejas que continuam crescendo. Vou dar um grande exemplo, a Carmel Baptist Church. Eles têm 5 diferentes cultos. Tem o tradicional, porque ele ainda tem uma população muito grande da antiga, né? Pessoas mais tradicionais. Tem 3 cultos contemporâneos. Esses 3 cultos lotam a igreja.
E tem a outra da outra geração que é mais de rock, é um som tremendo, alto e tal, e alcançando tudo de acordo com as suas necessidades. É uma igreja inteligente, desculpa, é uma igreja inteligente que se esforça para entender a mudança e alcançar pessoas diferentes, de diferentes costumes, diferentes tecnologia, etc, etc. Então, eu tenho visto por aí muitas igrejas alugando o seu prédio. Vocês podem ver 1h da tarde, 1 ou 2 horas da tarde. De manhã é o nosso horário e aqui a gente não mexe, porque nós é que somos donos da igreja. Não é Jesus, não é Deus, não. Nós somos donos da igreja e aqui não vai mudar nada. Se você quiser, a gente aluga para você e aí você vem, tem o seu grupo lá e tal, mas não se mistura. Não se mistura não, porque não vai dar certo. E isso é uma coisa rotineira. Eu conheço uma igreja brasileira em outro estado que se reúne 1 hora da tarde e paga aluguel. Tá? Então, essa é uma maneira dessas igrejas que estão declinando, estão morrendo, de levantar fundos para poder manter o grupinho até a morte chegar. E então, eu tô expressando isso para vocês, para compartilhar e pedir oração a vocês, para que Deus possa abrir as portas, se for a vontade dEle, porque eu estou querendo já há algum tempo, nesses últimos 6 meses, voltar para o ministério e implantar uma igreja hispânica, portuguesa e inglês como segunda língua. Inclusive, fiz vários cartões, inglês como segunda língua, as pessoas que estiverem interessadas, porque a quantidade de pessoas que vêm para cá que não falam inglês é muito grande. E é fundamental que as pessoas comecem a entender e falar inglês, não só para entender a cultura americana, mas para se sentir seguro aonde vá, como se expressar, porque é uma frustração tremenda quando você está falando e a pessoa fala assim, hã? Hã? Isso aconteceu comigo milhares de vezes, eu tentando me comunicar. Hã? Bom, enfim, é frustrante, mas essa é a realidade. Então, esse ministério do inglês como segunda língua é fantástico. Além de você alcançar várias nacionalidades, é uma maneira de você estar servindo as pessoas, estar demonstrando Deus usando você para servir a outro, a mal próximo. Como assim mesmo? Tá bom. Mas isso é o que Deus comanda, mas isso é o que nós não fazemos, né? Então, gente, o que nós temos que fazer, bom, voltando aqui o que eu estava querendo compartilhar com vocês, sobre a oração para Deus, se for a vontade dele abrir as portas, se não, eu vou procurar outra coisa para fazer. Mas essa era a minha intenção. Eu quero compartilhar de vocês a dificuldade que eu estou tendo. Né? Há 6 meses atrás eu estava, aí tive o infarto, deu uma travada, acabou um pouco me freando, e logo após o infarto, no mês seguinte, tentei voltar, começar o grupo inglês, a segunda língua, aí tive que operar o coração, de outra parada, né? Bluetooth disconnected. Tá bom, obrigado. E aí, a dificuldade. Gente, o que eu já liguei para igrejas, me apresentando como pastor, como ex-diretor da associação, e com uma experiência, vamos dizer assim, boa, com uma excelente educação, tenho 2 bacharéis, um em cuidados pastorais, o outro com educação religiosa e outro com mestrado em ministério cristão. Já liguei para várias igrejas, para vários pastores, deixei mensagem, e o retorno, zero. E agora, uma igreja que eu conheço muito bem, depois desses quase 6 meses, pediram para me reunir com eles no primeiro domingo de janeiro para discutirmos esse ministério,
mas que o propósito da igreja é me alugar um espaço, coisa que eu não vou aceitar. O porquê que eu não vou aceitar? Primeiro que eu não acredito em aluguel de espaço de igreja. Eu acredito que o comando, a palavra de Deus, como eu li para você, ide, pregai o evangelho. Ele não diz, vocês que estão morrendo, alugue o seu prédio antes que feche. Não é isso que diz a palavra. Ide, pregai o evangelho a todas as nações, a todas as culturas, a todas as línguas. Então, mas o fundamental disso para mim, que é muito importante, eu não quero ter a minha igreja, a igreja é do Marcos Bonfim. Isso para mim, isso não... E quando eu fiz a proposta, já tem quase 6 meses atrás, eu disse para esse pastor, pastor, o ministério é da igreja, não é igreja do pastor Marcos Bonfim. Se tiver ofertas, começar a entrar oferta, vai para a igreja. Eu não vou abrir uma conta especial para Marcos Bonfim ou depositar o dinheiro na minha conta. Segundo, a necessidade de todos nós sermos supervisionados. Você compartilhar aquilo que você está fazendo, qual é o seu ministério, qual é o objetivo, o que você está alcançando, o que você tem feito de bom, o que você tem feito de ruim, o que está errado, vamos aprimorar, vamos crescer juntos, e você ter uma supervisão não só do outro colega, pastor, mas também da igreja, chamado um grupo de diáconos, na maneira que você pode crescer. Eu vou dar mais um exemplo para que vocês possam entender a minha personalidade. Na associação, cada igreja que pertence à associação tem o direito de mandar um representante para fazer parte do board. E nós tínhamos na associação, que era responsável por todos nós. E eu criei um mini board. O que é esse mini board? Eram 10 pessoas que reuniam comigo todo o mês e eu compartilhava com eles o que eu fazia, os problemas, as vitórias, a alegria, a tristeza, enfim, compartilhava. E não só para que eu pudesse ser criticado, né, mas está envolvendo todos no ministério. O que eu não quero, e que isso não vai acontecer, é eu começar a minha igreja, daqui a 3, 6 meses, eu chegar com uma Mercedes na porta da igreja, e o pessoal diz, ô pastor ladrão, isso não vai acontecer. Porque eu não quero estar envolvido com dinheiro. Quero ter meu salário? É claro que eu quero ter meu trabalho. É um direito que eu tenho. Mas eu não quero estar envolvido com dinheiro. Esse grupo, que é a minha intenção de começar o grupo em espanhol, o grupo em português e inglês como segunda língua. O dinheiro que entrar vai para a igreja. Como qualquer outra verba ou orçamento. Dízimo, ofertas, inglês como segunda língua, enfim, é esse o meu propósito. Mas eu quero dizer para vocês que a dificuldade está muito grande. Está muito grande. Já liguei várias igrejas, não tive nenhum retorno, né? Essa igreja que está marcada a reunião para o primeiro domingo, que eu estou pensando seriamente em cancelar essa reunião, porque não vai me interessar alugar espaço, não me interessa, isso não é minha visão de ministério. E aí eu pergunto, o porquê que é tão fácil gastar milhões de dólares e em outros países, mas aqui a dificuldade é tão grande dessas igrejas chegarem. E isso, no passado, eu confrontei pastores poderosos, pastores com igrejas enormes, como Carmel Baptist Church. Eu compartilhei com eles e depois nós tínhamos dentro da igreja 3 missões que pertenciam à igreja, chinesa, japonesa e portuguesa. Uma outra igreja enorme, hoje tem o ministério vietnamita, Laos e tem uma igreja dentro da igreja hispânica. Então, qual é o propósito meu, a minha visão? As pessoas começam no grupo,
em espanhol, em português. Começo a aprender inglês como segunda língua e, na medida que a sua compreensão, a sua fala melhore, ela não fique limitada a esse grupo só. É que ela se envolva com a igreja americana. Porque assim diz Deus, amai-vos uns aos outros. Portanto, ide pregar o evangelho a todas as nações. E quando você vai pregar esse evangelho, o amor de Deus, esse amor tem que estar imbuído, querendo que essas pessoas estejam do nosso lado. E não ir lá longe, pregar a palavra tão bom, tão bonita. Aleluia. E aqui, onde estão os brasileiros? Pera aí. Onde estão os espanhóis? Pera aí. Onde estão os russos? Pera aí. Onde estão os japoneses? Pera aí. E assim, cada vez mais se afasta. Esse não é o meu propósito. Esse não é a minha chamada. Então, quero solicitar a vocês que orem, que Deus possa abençoar, caso for a vontade de Deus, assim como eu pedi a vocês orações quando eu tive um infarto. Não, quando eu tive um infarto não pedi oração, não, porque eu não sabia que eu tinha infarto. Depois, quando eu ia ser operado, né, que me abriram aqui o peito, isso eu pedi muitas orações. E a minha oração era muito simples. Deus, seja feita a sua vontade. Se você quiser me manter aqui na Terra, porque eu tinha 40% de chance de falecer. Se você quiser me manter aqui na Terra, te agradeço. Mas caso você queira me levar para estar ao seu lado, também te agradeço. Então eu te peço que a sua vontade seja feita e não a minha. Isso foi uma experiência fabulosa que eu tive durante esse processo do infarto até a cirurgia, que uma coisa eu aprendi. Eu não tenho controle sobre isso. Estou totalmente dependendo da vontade de Deus. E graças às orações de vocês, que eu sou muito grato, a minha operação foi um sucesso, bati o recorde do hospital em 3 dias, com uma operação tão séria que serraram todos os ossos do meu peito para acessar o coração. Colocou 2 pontes safena. Em 3 dias, saí do hospital sem dor. Graças à oração de vocês. E graças a Deus ter ouvido, ter me abençoado, como até hoje tem feito. Então, gente, a oração é extremamente importante. Então, eu venho pedir a vocês, caso seja a vontade de Deus fazer esse ministério, que Ele abra as portas. Se não for a vontade de Deus, que Ele feche as portas. É simples assim. Muito obrigado por tudo, que Deus possa abençoar você e nunca esqueça, se você quer mudança, chamando, hora de encerrar. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.